Meu Deus, a imagem tá muito escura. Mas dá uma certa dramaticidade, eu gosto disso. Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje eu vim trazer outra reflexão pessoal. Ê, que legal! Tô muito pensativa nesses últimos dias. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, não sei. Pensar é necessário, mas tem vezes que não pensar é o melhor. Eu vou falar uma coisa pra você, talvez possa soar meio estúpido, mas tem muita coisa que eu falo que sou estúpido. Mas no fundo, tem um sentido de ser, tá bom? A futilidade, ela é necessária para o ser humano. Guarde isso no seu coração. Eu sei que parece estúpido falar isso, e até certo ponto é estúpido, tá? Porque você não pode ser uma pessoa completamente fútil. Calma aí. No vídeo anterior, eu falei sobre a possibilidade de eu ser autista. E várias pessoas nos comentários disseram: ah, você tem que buscar ajuda, você tem que falar disso com um profissional e tal. Então, eu já vou ao psicólogo. A questão é que eu trouxe outros problemas para as consultas. Até porque essa foi uma preocupação pessoal que eu não sabia como trazer na consulta do psicólogo. E eu fui falando sobre outras problemáticas que eu venho enfrentando ao longo da minha vida. E uma delas é o fato de eu me sentir uma pessoa pouco produtiva, uma pessoa que não é útil, blá 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 blá. E uma dessas consultas, o psicólogo me fez um comentário e eu fiquei com isso. Só que eu não vou conseguir usar os termos técnicos para poder expressar do jeito que ele falou. Não vou falar como uma profissional, mas eu vou usar minhas palavras. Então, se eu cometer algum erro e você souber de como se diz isso de forma correta, por favor, me corrija. Eu acho que é normal que a gente esqueça que o nosso cérebro, ele precisa de gastar energia para processar as coisas. O cérebro, ele também precisa um tempo de descanso. Ele precisa de um momento para respirar e dizer calma. E esses momentos de descontração são os momentos que a gente usa para fazer futilidades, vamos dizer assim. Eu comecei a ver as coisas fúteis que eu fazia no meu dia a dia como um momento de descontração, como um momento de descanso. E um peso foi tirado de cima de mim. Agora mesmo eu tô trabalhando. Eu trabalho na escala 6x1 em um supermercado. Eu assinei o contrato sem saber muito bem quantas horas eu ia fazer. Só disseram o salário, eu disse vou. Eu tava precisando do dinheiro de forma urgente, então eu aceitei. Essa é a questão do vídeo? Não é. Mas o que eu quero dizer é que ao longo do dia eu exerço atividades que demandam muito de mim. Eu preciso estar concentrada, porque se eu não estou concentrada, eu vou cometer erros. E erros onde eu tô trabalhando são penalizados. Existem erros que você não pode cometer, principalmente quando você tá lidando com o dinheiro dos outros. Então é um trabalho que exige atenção. E ele demanda força física também, porque eu tenho que repor frutas, verduras, produtos, etc, etc, etc. Quando eu termino as minhas horas de trabalho, eu chego em casa, a última coisa que eu quero fazer é ser produtiva. A primeira coisa que eu quero fazer é deitar na minha cama e dormir, porque minhas costas estão doendo, o meu pé tá estraçalhado, porque aquele sapato que eu tenho que usar para trabalhar por causa da minha segurança no trabalho, ele destrói os meus pés. Eu não quero nem pensar em nada, eu só quero chegar em casa e ficar parada. E eu me sentir culpada por querer descansar, sendo que eu tenho que fazer 1 milhão de coisas depois que eu chego do trabalho, não é lá uma coisa muito divertida, sabe? Eu sei que depois que eu chego do trabalho, a primeira coisa que eu tenho que fazer, dependendo do horário que eu tô trabalhando, porque é rotativo, é comer ou tomar banho, fazer uma coisa. Mas essa não é a minha reação natural. O que eu quero fazer é nadar. Eu quero fazer é ficar olhando no celular um monte de vídeos de gatinho e de memes. Essa é a minha felicidade. Postar shitpost na internet. Quanto mais estúpido, melhor, mais eu gosto, mais isso me faz feliz, mais isso me relaxa. E eu penso, poxa, enquanto eu estou selecionando memes para postar nos stories da minha conta do Instagram pessoal, eu podia estar fazendo, sei lá, terminando meu livro, ou eu poderia, sei lá, estar dobrando a roupa, coisas úteis. Mas não, o que eu quero fazer é postar memes na internet. Ou jogar o joguinho de celular, porque tem um joguinho de celular que se chama Battle Cats. Esse é o meu vício pessoal. Eu jogo ele todos os dias, nem que seja um pouquinho. É o momento do dia que eu tenho para pensar em uma coisa que me diverte de verdade. É um joguinho sobre gatos esquisitos que vão conquistando o mundo e tem inimigos variados. Aí você tem que conseguir gatos diferentes. Por exemplo, tá tendo uma colaboração com o Sonic agora mesmo. E eu tava muito empolgada pra conseguir todas as unidades especiais desse evento do Sonic. Esse é o meu entretenimento pessoal. Isso é o que me faz descansar, isso é o que me faz me sentir bem, isso é o que recarrega as minhas baterias. E parece a coisa mais estúpida do mundo quando eu falo pras pessoas. Quando eu falo pras pessoas, gente, eu sou viciada num jogo de gatos que vão dominar o mundo, tem pessoas que não reagem bem. Elas como assim? O que você quer dizer? Ou às vezes eu fico mostrando o joguinho com a maior felicidade do mundo, dizendo, olha, eu consegui esse gato aqui, eu consegui esse daqui, e esse daqui faz isso, isso e isso. E às vezes as pessoas ficam me olhando assim, meu Deus do céu, Heloísa. Ou, por exemplo,
Eu recebi de presente esse livro aqui. Não é de presente, na verdade, eu participo de um clube de leitura. E a senhora que ela coordena o clube de leitura é uma senhora maior, entendeu? Ela tem uns gostos pra livro bem definido. E deram um romance erótico pra ela. Aí então ela chegou pra mim, porque eu já tinha comentado pra ela assim que... não sei, nessa época eu não tô comprando livro porque eu tô tentando economizar dinheiro. Ela disse, Heloísa, você gosta de romance? Eu disse, amo romance. Eu quero um romance. Então eu tenho uns 2 livros lá em casa que você vai amar. Eu disse, ótimo, traga pra mim. E ela me deu isso aqui de presente. Essa é a releitura mais fútil que eu tive nesse ano. Não tô tirando nada de construtivo desse livro. Eu tava lendo pra desconectar. Heloísa, você tá lendo porque tem cena sexual. E se for? Qual é o problema? Eu li porque me deram de presente. Eu dei uma oportunidade e me relaxou. Eu tava lendo o livro de boas. É necessário a gente pensar muito bem onde e como a gente vai gastar nossas energias e o nosso tempo livre. A futilidade, ela em pequenas doses é saudável. Ela é necessária. Mas em grandes doses, ela pode lobotomizar você. E isso não é nenhum mistério. Eu não tô falando uma novidade aqui, não. Eu vou falar uma anedota. Eu postei um short aqui no YouTube falando sobre como eu gosto de assistir vídeo de gente pintando unha, que eu acho isso impressionante, eu acho isso lindo, mas eu não sou capaz de usar unha pintada. Existem vários motivos pelos quais eu não pinto a minha unha. E eu falei um pouco sobre isso nesse short. Uma pessoa comentou, eu tenho uma percepção meio parecida sobre maquiagem. Mas eu não concordei com essa pessoa. Eu não consegui concordar. Eu tava concordando em partes com a opinião dessa pessoa, só que, desde que eu era adolescente, dentro da minha casa, a minha mãe, eu não vou dizer que ela não é vaidosa, ela tem um cuidado consigo mesma, mas ela não dá essa importância à maquiagem, à manicure, à pedicure. A minha mãe, ela é uma pessoa simples. Se você olha pra ela, ela não faz um grande esforço pra estar sempre arrumada. Isso não quer dizer que ela parece desarrumada, entendeu? Ela tem as preocupações dela. Quando ela vai sair, ela pergunta, gente, você acha que o meu cabelo tá bonito? Você acha que eu tô arrumada? Mas em comparação com outras pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, que pessoas que eu vejo no dia a dia pela rua, a minha mãe, ela não é tão vaidosa. Tendo em vista o exemplo que eu tenho em casa, tive a percepção que maquiagem, manicure, pedicure, e eu vou incluir até tatuagem no meio desse balaio, são coisas fúteis. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu fui crescendo e fui percebendo que não era bem assim. É muito feio você taxar categoricamente certos hábitos como coisas fúteis, porque sim, é uma perda de tempo, uma perda de dinheiro. Eu entendo bastante que a indústria da beleza, ela lucra muito com a insegurança de pessoas, principalmente mulheres. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu acho que a maquiagem, ela é uma forma de expressão artística. Ou deveria ser uma forma de expressão artística. E é uma atividade fútil. A não ser que você esteja trabalhando em um ambiente onde é necessário você ter certa aparência, certo look, não é algo extremamente necessário. Por exemplo, eu trabalhar como caixa de supermercado, eu não preciso de me maquiar. E a maioria dos trabalhos não é necessário você ter esse tipo de apresentação. Mas eu trabalho como aeromoça, sou obrigada. Tudo bem, eu entendo perfeitamente. Você precisa ter um certo look. Mas no dia a dia, não é algo extremamente necessário para você ter uma boa imagem, uma boa apresentação de si mesmo. A mesma coisa com pintar unhas ou tatuagens, que inclusive é bastante estigmatizado, mas hoje em dia é muito mais aceito do que foi antigamente. Ao longo do tempo, eu fui entendendo que essas atividades que eu considerava meio inúteis, elas são a válvula de escape de várias pessoas, são a forma que essas pessoas conseguiram de relaxar o cérebro, são as coisas fúteis que a gente precisa para manter a nossa sanidade. Muitas mulheres, além de mulheres também, né? Convenhamos. Utiliza a maquiagem como uma forma de se expressar. Não é só pra ficar bonita pra poder sair. Eu acho que a preocupação está quando você precisa da maquiagem pra se sentir bem. E não pra você se relaxar, pra ter aquele momento de conexão consigo mesma, pra expressar sua forma artística. Isso já é outra questão. A questão é quando você não consegue se aceitar sem isso. Muitas das coisas que fazem a gente relaxar, muitas coisas que fazem a gente se sentir mais cômodo, são coisas fúteis. A arte, ela é fútil. Não vou dizer que ela não tenha propósito. Por exemplo, o desenho de uma florzinha, ela não vai trazer nenhum avanço para a humanidade, ok? Mas vamos dizer que esse desenho de uma florzinha é de uma menina de, sei lá, de 12 anos, que ela tá passando por uma situação difícil dentro da casa dela, e ela gosta muito de desenhar. E é a primeira vez que ela tá tentando desenhar uma rosa. Essa rosa ficou tão bonita que ela ficou contente com o desenho dela. E isso foi como uma espécie de válvula de escape na rotina dela. Olha que lindo, olha que legal, olha isso que eu fiz. E por um momento ela esquece de todos os problemas da vida dela. Porque se nós somos produtivos a todo momento, você não vai viver. Não tem como. Isso não é saudável pra você. A futilidade, ela é necessária.
Existem várias formas de você relaxar. Eu não sei se eu tô me explicando, também não quero me enrolar muito, porque talvez eu esteja falando um monte de besteira. E é isso. O vídeo que eu tô gravando agora mesmo, a edição que eu vou fazer depois desse vídeo é algo fútil, é algo inútil, mas me ajuda a relaxar. É algo que me faz sentir cômoda com o que eu tô fazendo. Muito confortável, meu momento de relax, só que é algo extremamente inútil. Assistir filmes é algo inútil, assistir programas de TV de auditório é inútil. A gente não pode fingir que tudo que a gente faz na nossa vida tem que ter um objetivo final. Não, pelo amor de Deus. E se fosse assim, a nossa vida seria triste, seria patética. Sabe? E não tem nenhuma água aqui porque eu já bebi tudo. Eu espero que você entenda o que eu tô dizendo. A gente tem que dar valor para esses momentos de futilidade da nossa vida, desses momentos de descanso, esses momentos de respiro. Porque no nosso dia a dia a gente tem muitas responsabilidades. E eu sei que sempre cobram da gente o melhor, que a gente faça isso, que a gente cumpra objetivos, que até certa idade você esteja casado, que até certo momento você tenha um trabalho bom, que pague bem você. Essas preocupações, elas perseguem a gente todos os dias. Mas você não tem que ficar pensando só nisso. Pega esse seu momento para você jogar o seu videogame, para você assistir aquele filme besterol que não tem propósito nenhum de existir, que é ruim pra cacete, mas você gosta. Esses momentos em que você usa pra sair com seus amigos, bater papo, fazer qualquer besteira por aí. Coisas legais, pelo amor de Deus, por favor. Não tô incitando ninguém a sair por aí pra cometer ilegalidades. Mas são esses momentos pelos que vale a pena viver, porque a nossa vida, no nosso dia a dia, ela é muito triste. Principalmente pessoas pobres, tá? Se você tem muito dinheiro, a sua vida... Não vou dizer que não seja complicada, mas existem menos preocupações quando você tem din-din sobrando. Principalmente para você, trabalhador, aproveite esses momentos de respiro, porque eles são os que vão dar para você a sua humanidade, a sua dignidade. Eu, às vezes, me sinto culpada por não aproveitar os meus momentos livres da forma adequada, até que eu me lembro que eu preciso desse respiro. O meu joguinho de gatos que dominam o mundo é o que me traz felicidade. Os momentos em que eu passo a tarde inteira dormindo ao lado do Jorge, fazendo porcaria nenhuma, são os meus momentos de felicidade. Os momentos em que eu assisto uma série estúpida de televisão que não tem o menor propósito de ser. Esses são os meus momentos de felicidade. E não tem problema nenhum nisso. Aproveita, porque quando a gente percebe, a vida ela acaba. Vai ver que você relaxa estudando. Vai ver que você gosta disso. É isso que faz você se sentir bem. Então aproveita isso também. Então é isso. Eu tô morrendo de calor, porque tá fazendo 40 graus em Madrid, agora mesmo. E eu não botei o ventilador aqui no quarto. Que maravilha. Enfim, um beijo pra você. Espero que você tenha um ótimo dia. E tchau.